Oi, pessoal. Estou enviando então a resolução daqueles exercícios que eu havia pedido na última aula para vocês fazerem, né? Se você não fez ainda, sugiro que primeiro faça, depois assista, né? Vai fixar melhor as coisas se você mesmo fizer, né? E aí você já tem um gabarito comentado aí do exercício, né? Enfim, o primeiro exercício selecionado é o 2.2a, que ele pede o máximo e o mínimo dessa função f nesse conjunto R aqui, certo? Então, é um exercício de máximos e mínimos, né? Para funções de duas variáveis. Ele quer o máximo e o mínimo nesse conjunto. Então, olha só. A primeira coisa que você tem que fazer é saber que tipo de conjunto você está trabalhando. Nesse caso, esse conjunto igual a 64 é uma elipse rodada. Assim, certo? Mais ou menos assim. Não tem interior. É só o igual a 64. Então, é só essa fronteira aqui, só esse contorno. Então, aquela história de gradiente igual a zero não vai se aplicar aqui, porque gradiente igual a zero da f, né, é no interior, para pontos no interior, lembra? Aqui é o ponto da fronteira. Então, nós vamos usar. Você tem duas saídas: ou parametrizar isso aqui, para ter uma função de t, ou então usar um Lagrange aqui nesse contorno. Eu vou usar, claro, o Lagrange, né? É mais rápido. Então, o que dizia lá o Lagrange? Se o cara, ele te listava os candidatos a máximo e mínimo, né? Essa curva que ela é compacta, que ela é fechada, limitada, então ela é compacta. E a função f é contínua. Por Weisser vai ter o máximo e o mínimo, vai ter o máximo e o mínimo. Aí o Lagrange dizia que se o cara é máximo ou mínimo, o gradiente nesse ponto, né? O gradiente de f é múltiplo do gradiente de g, certo? Então, é aí que você tem os seus candidatos. Você vai ter que procurar aonde gradiente, nos pontos, quais os pontos, né, que gradiente de f é múltiplo do gradiente de g. Então, olha só, eu já tinha comentado isso na aula. Ao invés de usar o lambda do múltiplo, eu prefiro fazer por determinante, porque se um é múltiplo do outro, se você forma um determinante com os gradientes em linha, esse determinante é zero. Se forma uma matriz, né, com os gradientes na linha, o determinante da matriz tem que ser zero, porque uma linha é múltipla da outra. Certo? Então, se o cara está aqui, ele está aqui também. Então, vamos procurar aqui. Calculando esse determinante, tranquilo, 2 por 2, você vai obter que x é mais ou menos y, porque aqui vai cortar, né? 10 também. Então, x igual a mais ou menos y, certo? Agora, então você tem dois casos, ou x igual a y, ou x é menos y. O que você vai fazer? Vamos jogar na restrição agora. Jogando na restrição, primeiro x igual a y. Então, você vai ter, ó, 10x quadrado, certo? Porque essa restrição aqui. Porque você está somando 5 com 5. Aqui eu já juntei o y e o x, tá? Esse aqui. No de baixo, nesse aqui, na verdade, é o x vezes y, certo? Como x é igual a y, fica 6x. Igual a 64 que já estava antes. Então vai ficar 16, né? X quadrado 64, divide por 16, x é mais ou menos 2. Agora, cuidado, não são todas as combinações. Nós estamos no caso x igual a y. Então, quando x é 2, o y é 2. Quando x é menos 2, o y é menos 2. Então, você só tem dois pontos, tá? Não confundam. Certo? Porque nós estamos nesse caso. Porque o caso x igual a menos y vai dar diferente, porque não é simétrico, né? Tem esse problema aqui. Então, ó, no caso x igual a menos y, certo? Como está o quadrado aqui, tudo bem, ainda vai dar continuar, aqui vai ficar 5x quadrado, 10. Legal. Aqui que vai mudar, né? Porque x é menos y, então vai ficar menos 6x quadrado, igual a 64. Então, 4x quadrado igual a 64, x quadrado é 16, x igual a mais ou menos 4. Agora, você está no y, no x igual a menos y. Então, quando o x é positivo, o y vai ser negativo. Então, vai ficar 4 menos 4 e menos 4 mais 4, certo? Então você tem quatro candidatos a serem os máximos, ponto de máximo e ponto de mínimo.
checando, né? Como é x vezes y, quando tem o mesmo sinal vai dar a mesma coisa. Então, P1 e P2 vai dar 4, e tanto P3 quanto P4 menos 16, porque é o produto, né? Certo? Produto disso e disso, mesma coisa. Então, esse claramente é o valor máximo e esse claramente é o valor mínimo. Certo, gente? Então é isso. Esse exercício tranquilo, né? Não tem grandes complicações, né? Porque nem tem interior aqui, mas esse é mais fácil. Claro, foi o primeiro. Vamos complicando aos poucos. O segundo eu já coloquei um exercício que tem interior. Olha ele, é o 2.3 que eu também tinha pedido. Então ele quer o máximo e mínimo dessa função de três variáveis nessa restrição aqui. Então o que é essa restrição? Se fosse igual a 56, é uma esfera. A gente viu isso na aula de quádricas. É uma esfera. No caso particular do elipsoide, né? Agora é menor ou igual a 56, então você tem a esfera, que é igual, e o interior também, certo? Então é uma esfera maciça, vai, digamos assim. Certo, gente? Então aqui não é só Lagrange. Lagrange trata quando é igual a 56. Mas tem o menor que 56, que é o interior da esfera. Aí sim, nos pontos interiores, para achar os candidatos, você usa o gradiente igual a zero de f, certo? Na fronteira, onde é igual a 56, nós vamos usar Lagrange. Tudo bem? Mesmo porque nós nem aprendemos ainda a parametrizar superfícies. Poderia parametrizar, mas aí vai cair num de duas variáveis, talvez tenha que usar. É pior, melhor o Lagrange. Então tá, dividi em dois casos. Na fronteira primeiro. Então na fronteira é quando é igual a 56, como a gente havia comentado, né? Seria só a casquinha da esfera, assim. Deixa eu pedir para reconhecer. Seria a casquinha da esfera sem o interior, certo? Coisa assim. Só aqui. Então, depois a gente vai tratar do candidato no interior. Então, deixa eu voltar para o meu outro lápis. Então, eu chamei de g essa função do lado esquerdo. Então, o gradiente de g tranquilo, né? 2x, 2y, 2z. O gradiente de f eu já tinha calculado aqui em cima. Tá tranquilo, é só a regra do tombo, aqui é um polinômio. Sem muitas dificuldades, você pode conferir no PDF que já está no Drive. Então, Lagrange é o mesmo teorema de Lagrange, né? Mesma tese. O gradiente de f é múltiplo no gradiente de g nos candidatos a máximo e mínimo. Mas, de novo, eu não vou usar o lambda, vou usar a matriz, só que aqui não é só fazer linhas, porque fica uma matriz, não é quadrada, né? Vai ser 2 por 3. Então, uma outra coisa que você pode fazer aqui é, para não usar o lambda, a gente já comentou isso na aula, quando os gradientes são paralelos, implica que o produto vetorial deles é zero. Então, se o cara está aqui, ele está aqui também. Então, vou procurar onde o produto vetorial é zero. Certo? Então, coloquei o gradiente da f, coloquei o gradiente da g, enfim, aí implica. O que eu fiz daqui para cá? Eu tirei o 2, lembra? Quando propriedade do determinante, você pode tirar o 2 do determinante. Se você fica multiplicado por 2, né? Você pode multiplicar por meio, aqui o determinante também vai ficar multiplicado por meio, né? Que significa tirar o 2. Só que está igualado a zero, então não altera, né? Dividir por meio, multiplicar isso aqui por uma linha por meio, certo? Continua zero, o determinante vai dar zero sobre meio, que é zero. Só para simplificar um pouquinho as contas, certo? Coisa de algelinha aí. Então tá aí na posição I, você vai ter isso igual a isso, né? Ó, tá vendo? Já fui colocando aqui, desenvolvendo o produto vetorial igual a zero, tá? Faz pelas linhas, pelas colunas, né? Enfim, deixa eu tirar essa coisa. Então tá, aí ó, o que eu fiz aqui? Simplifiquei, né? Porque quando você distribuir, você vai ter zy, zy pode cortar. Então na prática fica menos 2e, seria menos 2e e menos 3y. Só que eu já multipliquei por menos 1, tá? Detalhes bobos aí da conta eu estou omitindo. Aqui é a mesma coisa, né? Porque você tem xz e zx, cancela. Então você vai ter menos e
menos 3x. Multipliquei por menos 1 também, para facilitar aí. E aqui é a mesma coisa, né? Vai dar y igual a 2x. E veja, já está pronto, porque a gente cansou de fazer em aula. Já está pronto para você jogar na restrição tudo em termos de x. Já está o z em função de x, já está o y em função de x. Então joga no lugar do z 3x, joga no lugar do y 2x na equação da restrição. E a gente vai ter os candidatos aí, ó. Tá vendo? Como o y é 2x e tal quadrado, dá 4. Como aqui tinha um z quadrado e o z é 3x, dá 9x quadrado, certo? Somando aí 14x quadrado igual a 56. Então, x é mais ou menos 2, certo? Agora, olha só, de novo, não são todas as combinações, né? Cuidado. Tem que... Porque às vezes a pessoa confunde, né? Começa a fazer o que? Combinação a mais aí. Mas não, ó. O y é o dobro do x. Então, quando o x é mais, o y vai ser com mais também, né? Então, vai ser, na verdade, são só 2 pontos, né? O 2, 4, 6, porque um é o dobro e o outro é o triplo, certo? E aqui, quando o x é menos 2, o dobro e o triplo, certo? Calculando o f, lembra da f, né? A f está aqui em cima, tá? Eu já fiz a conta, garanto que tá. Para não ficar o vídeo muito longo, conferir várias vezes, tá certo. O f de P1 é 0 e o f de P2 é 112, tá? Então, esses, por enquanto, né? Esse está sendo o valor mínimo e esse o valor máximo. Mas cuidado que nós fizemos só na fronteira. Então, o máximo, se fosse só fronteira, já teria resolvido o problema. O valor máximo na fronteira é 112 e o valor mínimo é 0. Mas lembra que tem o interior, parte de dentro. Vamos tratar do interior agora. Então, para a fronteira foi Lagrange, para o interior é outra coisa. Então, para o interior, que significa onde é menor que 56, né? Para pontos interiores, tem aquele outro teorema que diz que se o cara é máximo ou mínimo no interior, o gradiente é 0. Certo? Então, nossos candidatos vão estar nos pontos em que o gradiente é 0. Então, no fundo, é mais fácil o interior, né? Porque é só igualar ao gradiente, não precisa de dois gradientes, né? Da f e da g. Então, ó, já tínhamos calculado o gradiente de f, está aqui. Facinho, né? Resolver esse sistema, né? Já está tudo. As variáveis são independentes aqui, né? Não se mistura. Então, o x é 1, o y é 2 e o z é 3, certo? Só esse ponto. Aí, se você calcular o f dele, aqui está a conta, vai dar menos 14. Então, moral da história, tá vendo? Só tem um ponto candidato no interior, que vale menos 14. Aí você tem que comparar os três. Claramente, né? Porque os candidatos estão aqui. Se o mínimo ou o máximo ocorre no interior, ele é esse ponto. É o que dizia aquele teorema. Se ocorre na fronteira, será um desses dois pontos, certo? Será, né? O máximo será um ou outro. Mas juntando os três, né? Comparando os três, fronteira com interior, como está escrito aqui, vai dar o máximo claramente é 112 e o mínimo menos 14. Tá vendo? Um aconteceu no interior e outro na fronteira. Então tem que juntar os dois, tá? Quando tiver interior. O que eu vejo muito em prova é que o pessoal sai igualando a gradiente a 0 sem ter interior. Aí não precisa, aí é Lagrange só como a gente fez aquele primeiro. Certo, gente? Então tem que ver aonde você está procurando, né? O tipo de conjunto. Por isso que eu falei lá no começo, veja o tipo de conjunto. Certo? Vamos aí para mais um. Acho que vai ficar bem curtinho esse exercício, né? Porque eu estou omitindo as contas. Vamos lá. 2.4c, aí já muda um pouco de Lagrange, tipo de Lagrange, né? É com duas restrições, tá vendo? Então, novamente, ele pede o máximo e o mínimo desta função f nesse conjunto aqui, né? Intersecção dessas duas superfícies, esse cilindro e essa coisa aqui que não é uma quádrica, né? Que a gente estava. Vai dar z igual a mais ou menos a raiz, né? Uma coisa diferente aqui, né? Mas enfim, é uma intersecção de duas superfícies. A gente aprendeu a parametrizar até isso, lembra? Então isso aqui, em geral, dá uma curva, né?
só que é dada por intersecção de duas superfícies, certo? Então, aqui o Lagrange é outro. Nossa, eu vi que eu fiz bem resumido, até omiti tudo, né? Então, eu vou escrever aqui com o mouse mesmo. Então, é que é bem simples, né? São bem simples todos os gradientes aqui. Então, ó, quando matéria da última aula, quando você tem um Lagrange com duas restrições, ele diz que o gradiente de f é combinação linear dos gradientes de g e de h, certo? É isso que diz o Lagrange com duas restrições, né? É aqui que você tem que procurar o, os máximos e mínimos. Esses aqui são os candidatos. Então, de novo, você vai ter um sistema com lambda, mi, x, y e z. Então, eu acho pior, eu prefiro de novo fazer por determinante. Quando você tem uma linha, combinação linear das outras, vocês viram em álgebra linear que o determinante é zero. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, determinante de f, 1, 1, 1, determinante, desculpa, gradiente de f, 1, 1, 1, gradiente de g, 2x, 2y, 0, porque não tem z aqui, né? E gradiente de h, 4x, 4, 4 e menos 2z, certo? Igual a zero. Porque uma linha, combinação linear das outras linhas. Aqui eu coloquei de novo, né? Coloquei f e g, mas claro, é gradiente de f. Gradiente. Gradiente, agora que eu vi. É que eu tô com o mouse, é meio complicado. Certo? Então, vamos lá. Tá aqui, né? Eu fiz pela coluna 3, por Laplace, porque tem um zero aqui. Então, vai ficar 1 vezes esse menor aqui, certo? 8x menos 8y. Depois vai ficar 0 vezes, não importa, é zero, né? E vai ficar menos 2z vezes esse outro menor aqui, que vai dar 2y menos 2z. Isso, 2y menos 2z igual a zero. Legal, né? Então, ó, distribuindo, não, nem distribuir, né? O que que eu fiz aqui? Já nem me lembro o que eu fiz, ó. Primeiro eu cancelei um monte de coisa, porque vai ficar um 4 aqui. Deixa eu mudar. Vai ficar um 4 aqui, né? E aí cancelei esses caras, certo? Tem um 4 aqui, fica assim. Aí eu tirei em evidência esse cara, porque a minha intenção é cortar com esse. Tá? Tirei o 2. Como aqui não é exatamente o que ficou, ó, tá vendo que é diferente? Um é menos o outro, mas aí eu botei o menos aqui, tá? Para compensar. Porque a intenção nossa é cortar isso aqui. Calma que eu vou discutir isso. Então você tem isso. Essa foi a propriedade do fato de serem combinação linear. Então tá. Para resolver isso, muito cuidado. Tem gente que já fica tentada a cortar. Corta. Então z é menos 2. Pronto, achamos. Calma. Sim, você pode cortar. Você pode cortar quando esse cara não é zero. Só que quando esse cara for zero, zero também é uma solução. Então cuidado para não perder solução cortando aí sem critério, né? Então eu vou dividir em casos. Primeiro, se x diferente de y, que é o caso que zero aqui, isso é bem importante, tá? Senão você vai perder solução. Se x é diferente de y, significa que esse cara é não nulo. Então você pode cortar caras não nulos, foi o que eu fiz aqui. Aí sim você tem z igual a menos 2. Agora, certo? Mas depois a gente vai analisar o caso quando x é y. Então, jogando z igual a menos 2 nas restrições, ó, coloca z igual a menos 2, vai ficar 4. Menos 4, vou jogar para lá 4. Z igual a menos 2 aqui nem faz diferença, né? Então você vai ter isso. Olha o 4 que eu falei. Daqui implica que o x é 1 menos, dividindo por 4, né? 1 menos y. E aí eu vou jogar no valor de x aqui, para ter só em y e assim encontrar o y. Então, resolvendo uma equação do segundo grau, ou y é 0 ou y é igual a 1. Certo? E aí você tira o x daqui. Então, quando y é 0, o x é 1. E quando o y é 1, o x é 0. Ó, exatamente o que eu coloquei, 1, 0, 0, 1. E o z é menos 2, porque nós estamos nesse caso x diferente de y. Beleza? Agora, cuidado.
Tenho certeza que muita gente pode ter parado aí e falado, ah, pronto, um é o máximo e outro é o mínimo, acabou. Mas não, você cortou isso aqui, que era a solução também, quando x igual a y. Né? Tem que ver, claro, se vai ser compatível com aqui e tudo mais. Enfim, agora vamos analisar o que acontece quando x igual a y, que aí eu não posso cortar. Então, quando x igual a y, automaticamente isso aqui já está satisfeito, certo? Porque vai zerar. Aí você vai ter que ver na restrição, certo? Então, olha só, se x igual a y, isso aqui já está satisfeito, não tem mais o que fazer. Joga na restrição 1, você vai ter 2x² igual a 1. Quando x é igual a y, você vai ter 8. Ah, não, eu fiz diferente, né? Poderia já fazer aqui, mas eu resolvi primeiro achar o x, né, que já está pronto. Então, x é mais ou menos raiz de 2, né? E como você está no caso... Aqui é da mesma coisa, né? Agora que eu me toquei. Tanto uma quanto a outra. Você tem o y mais ou menos 2 também, porque você está no caso x igual a y, tá? Não são todas as combinações. Porque é o x igual a y, então é mais com mais, menos com menos, certo? Agora eu vou jogar na R2 de verdade para achar o z, né? Nessa aqui, R2. Não, ela já tá, eu não tinha colocado explícita. Porque aqui já está o z substituído na outra. A R2 de verdade é essa, tá? Então jogando x igual a y na R2, você vai ter 8, né? Cadê aqui? 8 esses caras aqui. Então vai ter. Ah, eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Já vou falar antes. Porque se eles forem negativos, os dois, não vai dar a solução, porque o z está ao quadrado. Então a solução é só com o x igual a y e positivo. Ou seja, os dois igual a 1 sobre raiz de 2. Então fica assim. Aí você, como eu disse, 8, né? Z² igual a isso. Então fica mais ou menos esse aqui, você tira a raiz quadrada, o raiz de 2 fica. Ah, tá, racionalizando fica desse jeito, tá? Ah, é uma continha, tá? Que eu nem lembro como eu fiz essa continha. Então, mas não, mas simplesmente tira a raiz, fica a raiz quarta aqui e tudo mais. Eu dei uma racionalizada antes. Aí, você lembra que você está no caso que o x é igual a y, não faça todas as combinações possíveis, né? Então você vai ter x igual a y positivo e esse é o z também positivo ou com z negativo. Não tem nada com menos e menos aqui, porque por essa observação você não consegue tirar o z. Né? Põe um menos aqui, não tem z que faça, certo? Então você tem mais esses pontos, certo? Agora que eu estou vendo um problema, eu chamei de P1, P2 aqueles, e esse também, né? Então a gente vai ter que mudar a letra, né? Coloca P3 e P4, vai. Foi mal, P4, né? Aí o F de P3, que é tudo positivo, fica assim, e o F de P4, assim, tá? Jogando na função F. E aqui claramente é um número positivo, você está comparando com números negativos. Então ele é maior que esse, e que esse também, né? E aqui eu fiz a conta, eu usei calculadora mesmo, tá? Não fiquei. Dá menos, um pouquinho maior que 1, né? Menos negativo que 1 menos 1. Então, na verdade, opa, não escrevi. O valor máximo, sem dúvida alguma, é esse. E o valor mínimo é o menos 1. Tá? Que é um pouco menor que esse, mais negativo que esse. Certo, gente? Que mais? O outro que eu havia pedido é 2.4D. Então, de novo, é um Lagrange com três variáveis e duas restrições. Então, ele quer o máximo dessa f nesse conjunto C que é dado por duas restrições aqui. Uma esfera cortada por um plano. Certo?
Então, Lagrange, três variáveis, duas restrições. Então, calculei os três gradientes. A de f você tomba, 3, fica um quadrado. Na de g você tomba o 2, fica a primeira. E na de h, 1, 1, 1, certo? Eu vou usar aquela mesma técnica, né? Se o gradiente de f é a combinação dos outros, o determinante vai ser nulo. Usei aquela mesma propriedade, né? Multipliquei por meio, mas aqui multiplicado por meio fica zero mesmo. Multipliquei por um terço, mas multiplicando por um terço fica zero mesmo, certo? E aí você teria que calcular esse determinante. Então, olha só, aí é um pequeno problema. Você pode ir desenvolvendo assim, eu não sei, é meio ingenuamente, né? Desenvolvendo ingenuamente, fica uma coisa um pouco complicada de fatorar. Mas essa matriz é clássica, né? Não sei se, provavelmente, talvez não em álgebra linear, mas talvez em algumas matérias específicas de vocês, você já viram essa matriz, que é de Vandermonde. Ela você tem três números, né? Tipo assim, você coloca é, aqui a primeira, a zero, aqui a primeira e aqui a segunda. No caso, 3 por 3, né? Tem até 4 por 4, é assim por diante. E aí o determinante você calcula, sempre você faz isso, do maior para o menor de coluna, né? Isso menos isso e isso menos isso, que foi o que eu pus aqui, ó. Tá? Isso é conhecido. Eu tenho certeza, pela cara da função, quem bolou o exercício queria que você usasse isso, tá? Reconhecesse que isso aqui é uma matriz de Vandermonde, enfim. Mas tá. A demonstração que você pode fazer, no caso 3 por 3 é simples, você meio que escalona, coloca dois zeros aqui, já vai aparecer o determinante, né? É tranquilo. Então, ó, você tem essa equação dada pelos gradientes, está aqui, a solução ou x, uma variável tem que ser igual a outra, né? Para zerar isso aqui. Por isso que é bom, já sai fatorado. Ou y é x, ou z é x, ou z é y. E aqui são as duas restrições que eu repeti. Então você tem que resolver assim. É um pouco chato, né? Porque você vai ter que ter muito caso. Então primeiro você faz. Primeiro, se x for igual a y, joga aqui e tira as variáveis, né? Ó, eu fiz com detalhes aqui. Ó. Se x é igual a y, aqui fica 2x e o z não mexe. 2x e o z não mexe igual a 1. Aí resolve parecido com o anterior, ó. Isola o z e joga aqui. E você vai tirar que, ó, fatorei aqui para ficar mais fácil de resolver, x igual a zero ou x igual a 2 terços. Tá? Agora você está no caso x igual a y. Então, quando x é zero, o y também vai ser zero. E aí você tira o z. Então, ó, quando x for zero, o y também é zero e o z vai ser 1. Tá? Ó. Então, joguei aqui que é mais fácil, podia jogar aqui também. Então, quando o x é 2 terços, o y é 2 terços também. Aí você joga 2 terços, certo? Dá 4 terços para dar 1. O z tem que ser menos 1 terço para dar 3 terços e 1, que é 1. Certo? Eu coloquei até aqui, ó, por R2. E aí f de P1, lembra que a f era a soma dos cubos. Então vai dar 1, que é 0 ao cubo, 0 ao cubo, 0, 1 ao cubo, 1. E aqui é tudo ao cubo, né? 8, 27, menos 1 sobre 27, que fazendo a conta, 15 sobre 27, né? Porque é 16 menos 1. Agora, olha só, precisa fazer todos os casos, né? Quando y for z, que é o segundo caso aqui, você fazendo a mesma coisa, é tudo simétrico, vai dar a mesma coisa, só que com as variáveis trocadas, né? Então, ó, o que eu coloquei aqui. Aqui era x igual a y, aqui vai ser y igual a z. E aí você vai tirar o x1. Aqui, ó, mesma coisa, só vai mudar, vai ser uma permutação dos pontos anteriores. Então, eu coloquei análogo. O f, claro que o f também é análogo, porque a f também é simétrica, né? Soma dos cubos, tá? Então, não precisa fazer 3 vezes a mesma coisa, né? Claramente vai dar o mesmo valor em cada ponto aqui.
Mesma coisa x igual a y, tá vendo? É x igual a z. X igual a z, x igual a z e você tira a terceira. Tá? Então o valor máximo é 1 e o valor mínimo é esse, porque esse aqui é menor. Certo? Sei lá, bonitinho, né? Eu acho esse legal por causa da matriz que aparece. Bem bolado o exercício. Certo, gente? Então foram esses 3 exercícios que eu... 3 não, né? 4, né? 4 exercícios, 6 páginas que eu havia pedido. Então, é isso. Enfim, aí na próxima aula a gente continua com o exercício. A matéria acabou, só exercício agora, tá? Então, até a próxima. Já vou subir o vídeo.